assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Este homem foi exilado e escravizado por seu próprio povo. Ele viveu anos na sua vida sendo torturado e perdeu, nesta batalha, todos aqueles que ele amava. Mas um sentimento de vingança crescia no seu coração a cada dia de sofrimento nas mãos dos seus inimigos. A dureza da sua realidade fez com que ele se tornasse um poderoso guerreiro, com um único objetivo em sua vida: o de sobreviver a tudo aquilo e, quem sabe, um dia livrar da injustiça todos aqueles que, assim como ele, foram oprimidos. Este homem ferido acaba se tornando a única esperança de justiça para um povo e, talvez, para o mundo inteiro. Agora, ele está no lado oposto e com sede de justiça. Treinado e unido a um grupo poderoso de guerreiros chamados Ronins, ele tem a chance da sua vida de livrar o mundo de todos aqueles que lhe fizeram mal. Mas para vencer, ele terá que lutar contra forças sobrenaturais e monstros que seguem as ordens de uma poderosa rainha mística. O 47º guerreiro do clã dos Ronins marcará a história da humanidade para sempre. No Japão feudal, uma época de samurais e guerreiros, o grande líder de um clã de samurais, o Senhor Asano, era um homem justo e respeitado, muito querido por seu povo. Ele tinha uma filha chamada Mika e estava prestes a se casar com ela. Tudo parecia estar indo bem, mas havia um problema. No governo de seu senhor, havia um homem muito ambicioso e traiçoeiro, o nobre Kira. Ele era, na verdade, muito invejoso do Senhor Asano e queria destruir tudo o que ele tinha. Kira manipulou o Shogun, a autoridade máxima da época, e fez com que o Senhor Asano fosse acusado de algo que ele não havia feito. Asano, sem poder se defender direito, acabou sendo forçado a cometer seppuku, um suicídio ritual, uma maneira honrosa de morrer para um samurai. Isso foi um grande golpe para o clã de Asano, e todos os seus samurais ficaram desolados. Eles passaram a ser chamados de Ronins, que são samurais sem mestre. Todos eles perderam seu propósito e ficaram sem rumo. Um desses samurais era Oishi, o líder do clã. Ele estava completamente arrasado. Oishi tinha uma responsabilidade enorme: manter a honra de seu mestre. Mas, com a morte de Asano, ele também ficou sem um objetivo. A dor que ele sentia por ter perdido seu mestre era imensa. Mas pior ainda, ele sabia que o responsável por tudo aquilo era o nobre Kira. Só que ele também sabia que não poderia fazer nada naquele momento. O Shogun havia dado sua palavra, e ninguém poderia desafiar a ordem. Enquanto isso, Kai, um jovem guerreiro mestiço, crescia em meio a essa tragédia. Ele não tinha uma família, era órfão, e foi adotado pelo Senhor Asano quando ainda era uma criança. Mas o problema é que, por ser mestiço, filho de uma mulher japonesa com um estrangeiro, ele era desprezado pelos outros samurais, que o viam como inferior. Kai não fazia parte do grupo dos samurais de Asano, mas ele sempre esteve lá, ajudando e servindo ao Senhor. Ele também sentia que a perda de Asano foi um grande golpe, especialmente porque ele tinha uma ligação muito forte com Mika, a filha de Asano, por quem ele tinha sentimentos. Com o passar do tempo, os Ronins, agora sem mestre, tentavam viver suas vidas em desonra. Eles estavam espalhados por várias partes do Japão, vivendo como se estivessem perdidos. Oishi, o líder do clã, fez o que pôde para manter todos juntos, mas ele se viu em uma situação difícil. Ele foi até punido pelo Shogun, que desconfiava que ele queria vingança. Como castigo, ele foi forçado a viver uma vida de pobreza e se afastou do seu próprio povo, sem nunca desistir de seu objetivo de vingar a morte do Senhor Asano. Por mais que tudo parecesse perdido, Oishi nunca abandonou sua missão. Ele sabia que Kira era o verdadeiro responsável pela morte de Asano. E embora estivesse cercado de dificuldades e sem poder agir abertamente, a vingança queimava dentro dele. Ele só precisava de tempo e de aliados para fazer o que deveria ser feito. Kai, por sua vez, nunca deixou de sentir o peso da perda. Ele não era só um guerreiro comum, ele tinha algo de especial. Em segredo, ele foi treinado por um mestre das artes místicas, o que lhe deu habilidades incríveis. Mas o que Kai mais queria era estar com Mika, que também sofria com a perda do pai.
Eles tinham uma relação muito próxima, e apesar de ser rejeitado por outros samurais, Kai sempre esteve lá para protegê-la. Até que depois de muitos anos de desonra e sofrimento, Oishi começa a reunir os antigos membros do clã. Ele percebe que, se não agir logo, não conseguirá restaurar a honra de seu clã. A chama da vingança começa a crescer mais e mais, e ele decide que é hora de agir. Mas Oishi sabia que não poderia fazer isso sozinho. Ele precisaria de todos os Ronins e de aliados, e principalmente da coragem de Kai, que mesmo sendo desprezado pelos outros, seria uma peça-chave na luta contra Kira. Ele não pode mais viver com a dor de ter perdido seu mestre, o Sr. Asano, e sabe que Kira, o homem que causou tudo isso, ainda está por aí, vivendo tranquilo, sem pagar pelo que fez. Mas Oishi também sabe que não pode simplesmente ir até Kira e enfrentá-lo de qualquer jeito. Ele precisa de um plano bem estruturado. Ele precisa reunir todos os outros Ronins e formar um grupo forte, que tenha coragem o suficiente para desafiar o poder de Kira e restaurar a honra do clã. A primeira coisa que Oishi faz é procurar os outros samurais do clã. Isso não é nada fácil, porque muitos deles estavam espalhados e, para piorar, viviam em desonra. Eles estavam sobrevivendo em condições muito difíceis, e muitos deles até se afastaram do estilo de vida dos samurais. Mas Oishi não desiste. Ele vai atrás de cada um deles, lembrando-os da honra que perderam e da vingança que têm que buscar. Ele diz a eles que, para fazer o que precisam, eles terão que agir com muita inteligência e paciência. Não podem ser imprudentes, porque Kira tem poder, e enfrentar ele sem um bom plano seria suicídio. Enquanto Oishi tenta reunir os antigos membros do clã, a história de Kai também vai se aprofundando. Lembra que ele é o jovem mestiço, desprezado pelos outros samurais por sua origem, mas que tem um talento especial? Kai é muito mais do que parece. Ele foi treinado secretamente por um mestre das artes místicas, e isso lhe dá habilidades que os outros Ronins não têm. Mesmo sendo ignorado pelos outros samurais, Kai sente que é sua responsabilidade ajudar Oishi e cumprir a missão de vingança. Além disso, ele tem um motivo ainda mais pessoal para lutar. Ele ama Mika, a filha de Asano, e por mais que ela seja agora prometida a outro homem, ele sente que precisa protegê-la e garantir que ela fique segura. Kai começa a se tornar cada vez mais importante para Oishi e para os outros Ronins, não só por causa das suas habilidades, mas também por causa da coragem que ele demonstra. Ele não é apenas um guerreiro comum, ele é alguém que sabe lutar não só com espada, mas também com a mente e com o coração. Oishi percebe isso e começa a confiar mais em Kai, reconhecendo que ele é uma peça-chave na missão de vingança. No entanto, apesar da confiança de Oishi, os outros Ronins não têm uma boa opinião sobre Kai, ainda o vendo como alguém inferior, por causa de sua origem. Mas Kai segue em frente, sem se importar com o que os outros pensam dele, determinado a fazer o que é certo. O plano de Oishi começa a tomar forma. Eles sabem que Kira é poderoso, tem soldados e até aliados que protegerão sua vida. Mas o clã dos Ronins tem algo que Kira não tem: honra. Eles sabem que não podem agir de forma impulsiva ou errada, porque isso arruinaria tudo o que eles estão tentando reconstruir. Oishi e seus homens começam a se infiltrar no território de Kira, sem que ele perceba o que está acontecendo. Eles precisam entender os movimentos de Kira, seus aliados e seus pontos fracos. Não é uma tarefa fácil, porque Kira tem muitos homens ao seu lado, e ele não é um nobre qualquer. Ele tem influência no shogunato e controla uma parte grande do poder no Japão. Enquanto isso, Kai fica mais envolvido na missão. Ele não apenas ajuda os Ronins com seu conhecimento das artes místicas, mas também começa a revelar mais sobre seu passado. Ele conta a Oishi e aos outros que, quando era criança, foi salvo por Asano e que sempre teve um profundo respeito e gratidão por ele. Isso ajuda os Ronins a verem Kai com outros olhos, embora a confiança total ainda demore um pouco para ser conquistada. Mas Oishi já tem a certeza de que Kai é essencial para o sucesso do plano. Oishi sabe que a missão vai ser difícil e perigosa. Kira não será fácil de derrotar, e ele precisará de toda a força e inteligência do grupo. Por isso, ele começa a treinar os Ronins para garantir que todos estejam prontos para a batalha que se aproxima.
Eles precisam ser rápidos, precisos e implacáveis. Cada um deles terá que dar o melhor de si, porque a vingança não será apenas por Asano, mas por todos os samurais que morreram ou viveram em desonra. Enquanto Oishi lidera o treinamento, Kai começa a perceber que a batalha final não será apenas uma luta contra Kira. Ele sente que haverá algo muito maior envolvido, algo que ele não pode controlar. Ele sente que sua jornada será mais difícil do que imagina e que, no final, não será apenas a vingança que vai importar, mas sim a verdade sobre seu próprio destino. Ele começa a questionar sua identidade, sua lealdade e seu lugar no mundo dos samurais. Este homem foi exilado e escravizado por seu próprio povo. Ele viveu anos na sua vida sendo torturado e perdeu, nesta batalha, todos aqueles que ele amava. Mas um sentimento de vingança crescia no seu coração a cada dia de sofrimento nas mãos dos seus inimigos. A dureza da sua realidade fez com que ele se tornasse um poderoso guerreiro, com um único objetivo em sua vida: o de sobreviver a tudo aquilo e, quem sabe, um dia livrar da injustiça todos aqueles que, assim como ele, foram oprimidos. Este homem ferido acaba se tornando a única esperança de justiça para um povo e, talvez, para o mundo inteiro. Agora, ele está no lado oposto e com sede de justiça. Treinado e unido a um grupo poderoso de guerreiros chamados Ronins, ele tem a chance da sua vida de livrar o mundo de todos aqueles que lhe fizeram mal. Mas para vencer, ele terá que lutar contra forças sobrenaturais e monstros que seguem as ordens de uma poderosa rainha mística. O 47º guerreiro do clã dos Ronins marcará a história da humanidade para sempre. No Japão feudal, uma época de samurais e guerreiros, o grande líder de um clã de samurais, o Senhor Asano, era um homem justo e respeitado, muito querido por seu povo. Ele tinha uma filha chamada Mika e estava prestes a se casar com ela. Tudo parecia estar indo bem, mas havia um problema. No governo de seu senhor, havia um homem muito ambicioso e traiçoeiro, o nobre Kira. Ele era, na verdade, muito invejoso do Senhor Asano e queria destruir tudo o que ele tinha. Kira manipulou o Shogun, a autoridade máxima da época, e fez com que o Senhor Asano fosse acusado de algo que ele não havia feito. Asano, sem poder se defender direito, acabou sendo forçado a cometer seppuku, um suicídio ritual, uma maneira honrosa de morrer para um samurai. Isso foi um grande golpe para o clã de Asano, e todos os seus samurais ficaram desolados. Eles passaram a ser chamados de Ronins, que são samurais sem mestre. Todos eles perderam seu propósito e ficaram sem rumo. Um desses samurais era Oishi, o líder do clã. Ele estava completamente arrasado. Oishi tinha uma responsabilidade enorme, manter a honra de seu mestre, mas, com a morte de Asano, ele também ficou sem um objetivo. A dor que ele sentia por ter perdido seu mestre era imensa. Mas pior ainda, ele sabia que o responsável por tudo aquilo era o nobre Kira. Só que ele também sabia que não poderia fazer nada naquele momento. O Shogun havia dado sua palavra, e ninguém poderia desafiar a ordem. Enquanto isso, Kai, um jovem guerreiro mestiço, crescia em meio a essa tragédia. Ele não tinha uma família, era órfão, e foi adotado pelo Senhor Asano quando ainda era uma criança. Mas o problema é que, por ser mestiço, filho de uma mulher japonesa com um estrangeiro, ele era desprezado pelos outros samurais, que o viam como inferior. Kai não fazia parte do grupo dos samurais de Asano, mas ele sempre esteve lá, ajudando e servindo ao Senhor. Ele também sentia que a perda de Asano foi um grande golpe, especialmente porque ele tinha uma ligação muito forte com Mika, a filha de Asano, por quem ele tinha sentimentos. Com o passar do tempo, os Ronins, agora sem mestre, tentavam viver suas vidas em desonra. Eles estavam espalhados por várias partes do Japão, vivendo como se estivessem perdidos. Oishi, o líder do clã, fez o que pôde para manter todos juntos, mas ele se viu em uma situação difícil. Ele foi até punido pelo Shogun, que desconfiava que ele queria vingança. Como castigo, ele foi forçado a viver uma vida de pobreza e se afastou do seu próprio povo, sem nunca desistir de seu objetivo de vingar a morte do Senhor Asano. Por mais que tudo parecesse perdido, Oishi nunca abandonou sua missão. Ele sabia que Kira era o verdadeiro responsável pela morte de Asano.
E embora estivesse cercado de dificuldades e sem poder agir abertamente, a vingança queimava dentro dele. Ele só precisava de tempo e de aliados para fazer o que deveria ser feito. Kai, por sua vez, nunca deixou de sentir o peso da perda. Ele não era só um guerreiro comum, ele tinha algo de especial. Em segredo, ele foi treinado por um mestre das artes místicas, o que lhe deu habilidades incríveis. Mas o que Kai mais queria era estar com Mika, que também sofria com a perda do pai. Eles tinham uma relação muito próxima, e apesar de ser rejeitado por outros samurais, Kai sempre esteve lá para protegê-la. Até que depois de muitos anos de desonra e sofrimento, Oishi começa a reunir os antigos membros do clã. Ele percebe que, se não agir logo, não conseguirá restaurar a honra de seu clã. A chama da vingança começa a crescer mais e mais, e ele decide que é hora de agir. Mas Oishi sabia que não poderia fazer isso sozinho. Ele precisaria de todos os Ronins e de aliados, e principalmente da coragem de Kai, que mesmo sendo desprezado pelos outros, seria uma peça-chave na luta contra Kira. Ele não pode mais viver com a dor de ter perdido seu mestre, o Sr. Asano, e sabe que Kira, o homem que causou tudo isso, ainda está por aí, vivendo tranquilo, sem pagar pelo que fez. Mas Oishi também sabe que não pode simplesmente ir até Kira e enfrentá-lo de qualquer jeito. Ele precisa de um plano bem estruturado. Ele precisa reunir todos os outros Ronins e formar um grupo forte, que tenha coragem o suficiente para desafiar o poder de Kira e restaurar a honra do clã. A primeira coisa que Oishi faz é procurar os outros samurais do clã. Isso não é nada fácil, porque muitos deles estavam espalhados e, para piorar, viviam em desonra. Eles estavam sobrevivendo em condições muito difíceis, e muitos deles até se afastaram do estilo de vida dos samurais. Mas Oishi não desiste. Ele vai atrás de cada um deles, lembrando-os da honra que perderam e da vingança que tem que buscar. Ele diz a eles que, para fazer o que precisam, eles terão que agir com muita inteligência e paciência. Não podem ser imprudentes, porque Kira tem poder, e enfrentar ele sem um bom plano seria suicídio. Enquanto Oishi tenta reunir os antigos membros do clã, a história de Kai também vai se aprofundando. Lembra que ele é o jovem mestiço, desprezado pelos outros samurais por sua origem, mas que tem um talento especial? Kai é muito mais do que parece. Ele foi treinado secretamente por um mestre das artes místicas, e isso lhe dá habilidades que os outros Ronins não têm. Mesmo sendo ignorado pelos outros samurais, Kai sente que é sua responsabilidade ajudar Oishi e cumprir a missão de vingança. Além disso, ele tem um motivo ainda mais pessoal para lutar. Ele ama Mika, a filha de Asano, e por mais que ela seja agora prometida a outro homem, ele sente que precisa protegê-la e garantir que ela fique segura. Kai começa a se tornar cada vez mais importante para Oishi e para os outros Ronins, não só por causa das suas habilidades, mas também por causa da coragem que ele demonstra. Ele não é apenas um guerreiro comum, ele é alguém que sabe lutar não só com espada, mas também com a mente e com o coração. Oishi percebe isso e começa a confiar mais em Kai, reconhecendo que ele é uma peça-chave na missão de vingança. No entanto, apesar da confiança de Oishi, os outros Ronins não têm uma boa opinião sobre Kai, ainda o vendo como alguém inferior, por causa de sua origem. Mas Kai segue em frente, sem se importar com o que os outros pensam dele, determinado a fazer o que é certo. O plano de Oishi começa a tomar forma. Eles sabem que Kira é poderoso, tem soldados e até aliados que protegerão sua vida. Mas o clã dos Ronins tem algo que Kira não tem: honra. Eles sabem que não podem agir de forma impulsiva ou errada, porque isso arruinaria tudo o que eles estão tentando reconstruir. Oishi e seus homens começam a se infiltrar no território de Kira, sem que ele perceba o que está acontecendo. Eles precisam entender os movimentos de Kira, seus aliados e seus pontos fracos. Não é uma tarefa fácil, porque Kira tem muitos homens ao seu lado, e ele não é um nobre qualquer. Ele tem influência no shogunato e controla uma parte grande do poder no Japão. Enquanto isso, Kai fica mais envolvido na missão. Ele não apenas ajuda os Ronins com seu conhecimento das artes místicas, mas também começa a revelar mais sobre seu passado. Ele conta a Oishi e aos outros que, quando era criança, foi salvo por Asano
e que sempre teve um profundo respeito e gratidão por ele. Isso ajuda os Ronins a verem Kai com outros olhos, embora a confiança total ainda demore um pouco para ser conquistada. Mas Oishi já tem a certeza de que Kai é essencial para o sucesso do plano. Oishi sabe que a missão vai ser difícil e perigosa. Kira não será fácil de derrotar, e ele precisará de toda a força e inteligência do grupo. Por isso, ele começa a treinar os Ronins para garantir que todos estejam prontos para a batalha que se aproxima. Eles precisam ser rápidos, precisos e implacáveis. Cada um deles terá que dar o melhor de si, porque a vingança não será apenas por Asano, mas por todos os samurais que morreram ou viveram em desonra. Enquanto Oishi lidera o treinamento, Kai começa a perceber que a batalha final não será apenas uma luta contra Kira. Ele sente que haverá algo muito maior envolvido, algo que ele não pode controlar. Ele sente que sua jornada será mais difícil do que imagina e que no final não será apenas a vingança que vai importar, mas sim a verdade sobre seu próprio destino. Ele começa a questionar sua identidade, sua lealdade e seu lugar no mundo dos samurais. Este homem foi exilado e escravizado por seu próprio povo. Ele viveu anos na sua vida sendo torturado e perdeu, nesta batalha, todos aqueles que ele amava. Mas um sentimento de vingança crescia no seu coração a cada dia de sofrimento nas mãos dos seus inimigos. A dureza da sua realidade fez com que ele se tornasse um poderoso guerreiro, com um único objetivo em sua vida: o de sobreviver a tudo aquilo e, quem sabe, um dia livrar da injustiça todos aqueles que, assim como ele, foram oprimidos. Este homem ferido acaba se tornando a única esperança de justiça para um povo e, talvez, para o mundo inteiro. Agora, ele está no lado oposto e com sede de justiça. Treinado e unido a um grupo poderoso de guerreiros chamados Ronins, ele tem a chance da sua vida de livrar o mundo de todos aqueles que lhe fizeram mal. Mas para vencer, ele terá que lutar contra forças sobrenaturais e monstros que seguem as ordens de uma poderosa rainha mística. O 47º guerreiro do clã dos Ronins marcará a história da humanidade para sempre. No Japão feudal, uma época de samurais e guerreiros, o grande líder de um clã de samurais, o Senhor Asano, era um homem justo e respeitado, muito querido por seu povo. Ele tinha uma filha chamada Mika e estava prestes a se casar com ela. Tudo parecia estar indo bem, mas havia um problema. No governo de seu senhor, havia um homem muito ambicioso e traiçoeiro, o nobre Kira. Ele era, na verdade, muito invejoso do Senhor Asano e queria destruir tudo o que ele tinha. Kira manipulou o Shogun, a autoridade máxima da época, e fez com que o Senhor Asano fosse acusado de algo que ele não havia feito. Asano, sem poder se defender direito, acabou sendo forçado a cometer seppuku, um suicídio ritual, uma maneira honrosa de morrer para um samurai. Isso foi um grande golpe para o clã de Asano, e todos os seus samurais ficaram desolados. Eles passaram a ser chamados de Ronins, que são samurais sem mestre. Todos eles perderam seu propósito e ficaram sem rumo. Um desses samurais era Oishi, o líder do clã. Ele estava completamente arrasado. Oishi tinha uma responsabilidade enorme, manter a honra de seu mestre, mas, com a morte de Asano, ele também ficou sem um objetivo. A dor que ele sentia por ter perdido seu mestre era imensa. Mas pior ainda, ele sabia que o responsável por tudo aquilo era o nobre Kira. Só que ele também sabia que não poderia fazer nada naquele momento. O Shogun havia dado sua palavra, e ninguém poderia desafiar a ordem. Enquanto isso, Kai, um jovem guerreiro mestiço, crescia em meio a essa tragédia. Ele não tinha uma família, era órfão, e foi adotado pelo Senhor Asano quando ainda era uma criança. Mas o problema é que, por ser mestiço, filho de uma mulher japonesa com um estrangeiro, ele era desprezado pelos outros samurais, que o viam como inferior. Kai não fazia parte do grupo dos samurais de Asano, mas ele sempre esteve lá, ajudando e servindo ao Senhor. Ele também sentia que a perda de Asano foi um grande golpe, especialmente porque ele tinha uma ligação muito forte com Mika, a filha de Asano, por quem ele tinha sentimentos. Com o passar do tempo, os Ronins, agora sem mestre, tentavam viver suas vidas em desonra. Eles estavam espalhados por várias partes do Japão, vivendo como se estivessem perdidos. Oishi, o líder do clã,
fez o que pôde para manter todos juntos, mas ele se viu em uma situação difícil. Ele foi até punido pelo Shogun, que desconfiava que ele queria vingança. Como castigo, ele foi forçado a viver uma vida de pobreza e se afastou do seu próprio povo, sem nunca desistir de seu objetivo de vingar a morte do Sr. Asano. Por mais que tudo parecesse perdido, Oishi nunca abandonou sua missão. Ele sabia que Kira era o verdadeiro responsável pela morte de Asano, e embora estivesse cercado de dificuldades e sem poder agir abertamente, a vingança queimava dentro dele. Ele só precisava de tempo e de aliados para fazer o que deveria ser feito. Kai, por sua vez, nunca deixou de sentir o peso da perda. Ele não era só um guerreiro comum, ele tinha algo de especial. Em segredo, ele foi treinado por um mestre das artes místicas, o que lhe deu habilidades incríveis. Mas o que Kai mais queria era estar com Mika, que também sofria com a perda do pai. Eles tinham uma relação muito próxima, e apesar de ser rejeitado por outros samurais, Kai sempre esteve lá para protegê-la. Até que depois de muitos anos de desonra e sofrimento, Oishi começa a reunir os antigos membros do clã. Ele percebe que, se não agir logo, não conseguirá restaurar a honra de seu clã. A chama da vingança começa a crescer mais e mais, e ele decide que é hora de agir. Mas Oishi sabia que não poderia fazer isso sozinho. Ele precisaria de todos os Ronins e de aliados, e principalmente da coragem de Kai, que mesmo sendo desprezado pelos outros, seria uma peça-chave na luta contra Kira. Ele não pode mais viver com a dor de ter perdido seu mestre, o Sr. Asano, e sabe que Kira, o homem que causou tudo isso, ainda está por aí, vivendo tranquilo, sem pagar pelo que fez. Mas Oishi também sabe que não pode simplesmente ir até Kira e enfrentá-lo de qualquer jeito. Ele precisa de um plano bem estruturado. Ele precisa reunir todos os outros Ronins e formar um grupo forte, que tenha coragem o suficiente para desafiar o poder de Kira e restaurar a honra do clã. A primeira coisa que Oishi faz é procurar os outros samurais do clã. Isso não é nada fácil, porque muitos deles estavam espalhados e, para piorar, viviam em desonra. Eles estavam sobrevivendo em condições muito difíceis, e muitos deles até se afastaram do estilo de vida dos samurais. Mas Oishi não desiste. Ele vai atrás de cada um deles, lembrando-os da honra que perderam e da vingança que tem que buscar. Ele diz a eles que, para fazer o que precisam, eles terão que agir com muita inteligência e paciência. Não podem ser imprudentes, porque Kira tem poder, e enfrentar ele sem um bom plano seria suicídio. Enquanto Oishi tenta reunir os antigos membros do clã, a história de Kai também vai se aprofundando. Lembra que ele é o jovem mestiço, desprezado pelos outros samurais por sua origem, mas que tem um talento especial? Kai é muito mais do que parece. Ele foi treinado secretamente por um mestre das artes místicas, e isso lhe dá habilidades que os outros Ronins não têm. Mesmo sendo ignorado pelos outros samurais, Kai sente que é sua responsabilidade ajudar Oishi e cumprir a missão de vingança. Além disso, ele tem um motivo ainda mais pessoal para lutar. Ele ama Mika, a filha de Asano, e por mais que ela seja agora prometida a outro homem, ele sente que precisa protegê-la e garantir que ela fique segura. Kai começa a se tornar cada vez mais importante para Oishi e para os outros Ronins, não só por causa das suas habilidades, mas também por causa da coragem que ele demonstra. Ele não é apenas um guerreiro comum, ele é alguém que sabe lutar não só com espada, mas também com a mente e com o coração. Oishi percebe isso e começa a confiar mais em Kai, reconhecendo que ele é uma peça-chave na missão de vingança. No entanto, apesar da confiança de Oishi, os outros Ronins não têm uma boa opinião sobre Kai, ainda o vendo como alguém inferior, por causa de sua origem. Mas Kai segue em frente, sem se importar com o que os outros pensam dele, determinado a fazer o que é certo. O plano de Oishi começa a tomar forma. Eles sabem que Kira é poderoso, tem soldados e até aliados que protegerão sua vida. Mas o clã dos Ronins tem algo que Kira não tem: honra. Eles sabem que não podem agir de forma impulsiva ou errada, porque isso arruinaria tudo o que eles estão tentando reconstruir. Oishi e seus homens começam a se infiltrar no território de Kira, sem que ele perceba o que está acontecendo. Eles precisam entender os movimentos de Kira, seus aliados e seus pontos fracos.
Não é uma tarefa fácil, porque Kira tem muitos homens ao seu lado, e ele não é um nobre qualquer. Ele tem influência no shogunato e controla uma parte grande do poder no Japão. Enquanto isso, Kai fica mais envolvido na missão. Ele não apenas ajuda os Ronins com seu conhecimento das artes místicas, mas também começa a revelar mais sobre seu passado. Ele conta a Oishi e aos outros que, quando era criança, foi salvo por Asano e que sempre teve um profundo respeito e gratidão por ele. Isso ajuda os Ronins a verem Kai com outros olhos, embora a confiança total ainda demore um pouco para ser conquistada. Mas Oishi já tem a certeza de que Kai é essencial para o sucesso do plano. Oishi sabe que a missão vai ser difícil e perigosa. Kira não será fácil de derrotar, e ele precisará de toda a força e inteligência do grupo. Por isso, ele começa a treinar os Ronins para garantir que todos estejam prontos para a batalha que se aproxima. Eles precisam ser rápidos, precisos e implacáveis. Cada um deles terá que dar o melhor de si, porque a vingança não será apenas por Asano, mas por todos os samurais que morreram ou viveram em desonra. Enquanto Oishi lidera o treinamento, Kai começa a perceber que a batalha final não será apenas uma luta contra Kira. Ele sente que haverá algo muito maior envolvido, algo que ele não pode controlar. Ele sente que sua jornada será mais difícil do que imagina e que, no final, não será apenas a vingança que vai importar, mas sim a verdade sobre seu próprio destino. Ele começa a questionar sua identidade, sua lealdade e seu lugar no mundo dos samurais. Este homem foi exilado e escravizado por seu próprio povo. Ele viveu anos na sua vida sendo torturado e perdeu, nesta batalha, todos aqueles que ele amava. Mas um sentimento de vingança crescia no seu coração a cada dia de sofrimento nas mãos dos seus inimigos. A dureza da sua realidade fez com que ele se tornasse um poderoso guerreiro, com um único objetivo em sua vida: o de sobreviver a tudo aquilo e, quem sabe, um dia livrar da injustiça todos aqueles que, assim como ele, foram oprimidos. Este homem ferido acaba se tornando a única esperança de justiça para um povo e, talvez, para o mundo inteiro. Agora, ele está no lado oposto e com sede de justiça. Treinado e unido a um grupo poderoso de guerreiros chamados Ronins, ele tem a chance da sua vida de livrar o mundo de todos aqueles que lhe fizeram mal. Mas para vencer, ele terá que lutar contra forças sobrenaturais e monstros que seguem as ordens de uma poderosa rainha mística. O 47º guerreiro do clã dos Ronins marcará a história da humanidade para sempre. No Japão feudal, uma época de samurais e guerreiros, o grande líder de um clã de samurais, o Senhor Asano, era um homem justo e respeitado, muito querido por seu povo. Ele tinha uma filha chamada Mika e estava prestes a se casar com ela. Tudo parecia estar indo bem, mas havia um problema. No governo de seu senhor, havia um homem muito ambicioso e traiçoeiro, o nobre Kira. Ele era, na verdade, muito invejoso do Senhor Asano e queria destruir tudo o que ele tinha. Kira manipulou o Shogun, a autoridade máxima da época, e fez com que o Senhor Asano fosse acusado de algo que ele não havia feito. Asano, sem poder se defender direito, acabou sendo forçado a cometer seppuku, um suicídio ritual, uma maneira honrosa de morrer para um samurai. Isso foi um grande golpe para o clã de Asano, e todos os seus samurais ficaram desolados. Eles passaram a ser chamados de Ronins, que são samurais sem mestre. Todos eles perderam seu propósito e ficaram sem rumo. Um desses samurais era Oishi, o líder do clã. Ele estava completamente arrasado. Oishi tinha uma responsabilidade enorme: manter a honra de seu mestre, mas, com a morte de Asano, ele também ficou sem um objetivo. A dor que ele sentia por ter perdido seu mestre era imensa. Mas pior ainda, ele sabia que o responsável por tudo aquilo era o nobre Kira. Só que ele também sabia que não poderia fazer nada naquele momento. O Shogun havia dado sua palavra, e ninguém poderia desafiar a ordem. Enquanto isso, Kai, um jovem guerreiro mestiço, crescia em meio a essa tragédia. Ele não tinha uma família, era órfão, e foi adotado pelo Senhor Asano quando ainda era uma criança. Mas o problema é que, por ser mestiço, filho de uma mulher japonesa com um estrangeiro, ele era desprezado pelos outros samurais, que o viam como inferior. Kai não fazia parte do grupo dos samurais de Asano
mas ele sempre esteve lá, ajudando e servindo ao Senhor. Ele também sentia que a perda de Asano foi um grande golpe, especialmente porque ele tinha uma ligação muito forte com Mica, a filha de Asano, por quem ele tinha sentimentos. Com o passar do tempo, os Ronins, agora sem mestre, tentavam viver suas vidas em desonra. Eles estavam espalhados por várias partes do Japão, vivendo como se estivessem perdidos. Oishi, o líder do clã, fez o que pôde para manter todos juntos, mas ele se viu em uma situação difícil. Ele foi até punido pelo Shogun, que desconfiava que ele queria vingança. Como castigo, ele foi forçado a viver uma vida de pobreza e se afastou do seu próprio povo, sem nunca desistir de seu objetivo de vingar a morte do Sr. Asano. Por mais que tudo parecesse perdido, Oishi nunca abandonou sua missão. Ele sabia que Kira era o verdadeiro responsável pela morte de Asano. E embora estivesse cercado de dificuldades e sem poder agir abertamente, a vingança queimava dentro dele. Ele só precisava de tempo e de aliados para fazer o que deveria ser feito. Kai, por sua vez, nunca deixou de sentir o peso da perda. Ele não era só um guerreiro comum, ele tinha algo de especial. Em segredo, ele foi treinado por um mestre das artes místicas, o que lhe deu habilidades incríveis. Mas o que Kai mais queria era estar com Mica, que também sofria com a perda do pai. Eles tinham uma relação muito próxima, e apesar de ser rejeitado por outros samurais, Kai sempre esteve lá para protegê-la. Até que depois de muitos anos de desonra e sofrimento, Oishi começa a reunir os antigos membros do clã. Ele percebe que, se não agir logo, não conseguirá restaurar a honra de seu clã. A chama da vingança começa a crescer mais e mais, e ele decide que é hora de agir. Mas Oishi sabia que não poderia fazer isso sozinho. Ele precisaria de todos os Ronins e de aliados, e principalmente da coragem de Kai, que mesmo sendo desprezado pelos outros, seria uma peça-chave na luta contra Kira. Ele não pode mais viver com a dor de ter perdido seu mestre, o Sr. Asano, e sabe que Kira, o homem que causou tudo isso, ainda está por aí, vivendo tranquilo, sem pagar pelo que fez. Mas Oishi também sabe que não pode simplesmente ir até Kira e enfrentá-lo de qualquer jeito. Ele precisa de um plano bem estruturado. Ele precisa reunir todos os outros Ronins e formar um grupo forte, que tenha coragem o suficiente para desafiar o poder de Kira e restaurar a honra do clã. A primeira coisa que Oishi faz é procurar os outros samurais do clã. Isso não é nada fácil, porque muitos deles estavam espalhados e, para piorar, viviam em desonra. Eles estavam sobrevivendo em condições muito difíceis, e muitos deles até se afastaram do estilo de vida dos samurais. Mas Oishi não desiste. Ele vai atrás de cada um deles, lembrando-os da honra que perderam e da vingança que têm que buscar. Ele diz a eles que, para fazer o que precisam, eles terão que agir com muita inteligência e paciência. Não podem ser imprudentes, porque Kira tem poder, e enfrentar ele sem um bom plano seria suicídio. Enquanto Oishi tenta reunir os antigos membros do clã, a história de Kai também vai se aprofundando. Lembra que ele é o jovem mestiço, desprezado pelos outros samurais por sua origem, mas que tem um talento especial? Kai é muito mais do que parece. Ele foi treinado secretamente por um mestre das artes místicas, e isso lhe dá habilidades que os outros Ronins não têm. Mesmo sendo ignorado pelos outros samurais, Kai sente que é sua responsabilidade ajudar Oishi e cumprir a missão de vingança. Além disso, ele tem um motivo ainda mais pessoal para lutar. Ele ama Mica, a filha de Asano, e por mais que ela seja agora prometida a outro homem, ele sente que precisa protegê-la e garantir que ela fique segura. Kai começa a se tornar cada vez mais importante para Oishi e para os outros Ronins, não só por causa das suas habilidades, mas também por causa da coragem que ele demonstra. Ele não é apenas um guerreiro comum, ele é alguém que sabe lutar não só com espada, mas também com a mente e com o coração. Oishi percebe isso e começa a confiar mais em Kai, reconhecendo que ele é uma peça-chave na missão de vingança. No entanto, apesar da confiança de Oishi, os outros Ronins não têm uma boa opinião sobre Kai, ainda o vendo como alguém inferior, por causa de sua origem. Mas Kai segue em frente, sem se importar com o que os outros pensam dele, determinado a fazer o que é certo. O plano de Oishi começa a tomar forma.
Eles sabem que Kira é poderoso, tem soldados e até aliados que protegerão sua vida. Mas o clã dos Ronins tem algo que Kira não tem: honra. Eles sabem que não podem agir de forma impulsiva ou errada, porque isso arruinaria tudo o que eles estão tentando reconstruir. Oishi e seus homens começam a se infiltrar no território de Kira, sem que ele perceba o que está acontecendo. Eles precisam entender os movimentos de Kira, seus aliados e seus pontos fracos. Não é uma tarefa fácil, porque Kira tem muitos homens ao seu lado, e ele não é um nobre qualquer. Ele tem influência no shogunato e controla uma parte grande do poder no Japão. Enquanto isso, Kai fica mais envolvido na missão. Ele não apenas ajuda os Ronins com seu conhecimento das artes místicas, mas também começa a revelar mais sobre seu passado. Ele conta a Oishi e aos outros que, quando era criança, foi salvo por Asano e que sempre teve um profundo respeito e gratidão por ele. Isso ajuda os Ronins a verem Kai com outros olhos, embora a confiança total ainda demore um pouco para ser conquistada. Mas Oishi já tem a certeza de que Kai é essencial para o sucesso do plano. Oishi sabe que a missão vai ser difícil e perigosa. Kira não será fácil de derrotar, e ele precisará de toda a força e inteligência do grupo. Por isso, ele começa a treinar os Ronins para garantir que todos estejam prontos para a batalha que se aproxima. Eles precisam ser rápidos, precisos e implacáveis. Cada um deles terá que dar o melhor de si, porque a vingança não será apenas por Asano, mas por todos os samurais que morreram ou viveram em desonra. Enquanto Oishi lidera o treinamento, Kai começa a perceber que a batalha final não será apenas uma luta contra Kira. Ele sente que haverá algo muito maior envolvido, algo que ele não pode controlar. Ele sente que sua jornada será mais difícil do que imagina e que no final não será apenas a vingança que vai importar, mas sim a verdade sobre seu próprio destino. Ele começa a questionar sua identidade, sua lealdade e seu lugar no mundo dos samurais. Este homem foi exilado e escravizado por seu próprio povo. Ele viveu anos na sua vida sendo torturado e perdeu, nesta batalha, todos aqueles que ele amava. Mas um sentimento de vingança crescia no seu coração a cada dia de sofrimento nas mãos dos seus inimigos. A dureza da sua realidade fez com que ele se tornasse um poderoso guerreiro, com um único objetivo em sua vida: o de sobreviver a tudo aquilo e, quem sabe, um dia livrar da injustiça todos aqueles que, assim como ele, foram oprimidos. Este homem ferido acaba se tornando a única esperança de justiça para um povo e, talvez, para o mundo inteiro. Agora, ele está no lado oposto e com sede de justiça. Treinado e unido a um grupo poderoso de guerreiros chamados Ronins, ele tem a chance da sua vida de livrar o mundo de todos aqueles que lhe fizeram mal. Mas para vencer, ele terá que lutar contra forças sobrenaturais e monstros que seguem as ordens de uma poderosa rainha mística. O 47º guerreiro do clã dos Ronins marcará a história da humanidade para sempre. No Japão feudal, uma época de samurais e guerreiros, o grande líder de um clã de samurais, o Senhor Asano, era um homem justo e respeitado, muito querido por seu povo. Ele tinha uma filha chamada Mika e estava prestes a se casar com ela. Tudo parecia estar indo bem, mas havia um problema. No governo de seu senhor, havia um homem muito ambicioso e traiçoeiro, o nobre Kira. Ele era, na verdade, muito invejoso do Senhor Asano e queria destruir tudo o que ele tinha. Kira manipulou o Shogun, a autoridade máxima da época, e fez com que o Senhor Asano fosse acusado de algo que ele não havia feito. Asano, sem poder se defender direito, acabou sendo forçado a cometer seppuku, um suicídio ritual, uma maneira honrosa de morrer para um samurai. Isso foi um grande golpe para o clã de Asano, e todos os seus samurais ficaram desolados. Eles passaram a ser chamados de Ronins, que são samurais sem mestre. Todos eles perderam seu propósito e ficaram sem rumo. Um desses samurais era Oishi, o líder do clã. Ele estava completamente arrasado. Oishi tinha uma responsabilidade enorme, manter a honra de seu mestre, mas, com a morte de Asano, ele também ficou sem um objetivo. A dor que ele sentia por ter perdido seu mestre era imensa. Mas pior ainda, ele sabia que o responsável por tudo aquilo era o nobre Kira. Só que ele também sabia que não poderia fazer nada naquele momento.
O Shogun havia dado sua palavra, e ninguém poderia desafiar a ordem. Enquanto isso, Kai, um jovem guerreiro mestiço, crescia em meio a essa tragédia. Ele não tinha uma família, era órfão, e foi adotado pelo Sr. Asano quando ainda era uma criança. Mas o problema é que, por ser mestiço, filho de uma mulher japonesa com um estrangeiro, ele era desprezado pelos outros samurais, que o viam como inferior. Kai não fazia parte do grupo dos samurais de Asano, mas ele sempre esteve lá, ajudando e servindo ao Senhor. Ele também sentia que a perda de Asano foi um grande golpe, especialmente porque ele tinha uma ligação muito forte com Mika, a filha de Asano, por quem ele tinha sentimentos. Com o passar do tempo, os Ronins, agora sem mestre, tentavam viver suas vidas em desonra. Eles estavam espalhados por várias partes do Japão, vivendo como se estivessem perdidos. Oishi, o líder do clã, fez o que pôde para manter todos juntos, mas ele se viu em uma situação difícil. Ele foi até punido pelo Shogun, que desconfiava que ele queria vingança. Como castigo, ele foi forçado a viver uma vida de pobreza e se afastou do seu próprio povo, sem nunca desistir de seu objetivo de vingar a morte do Sr. Asano. Por mais que tudo parecesse perdido, Oishi nunca abandonou sua missão. Ele sabia que Kira era o verdadeiro responsável pela morte de Asano. E embora estivesse cercado de dificuldades e sem poder agir abertamente, a vingança queimava dentro dele. Ele só precisava de tempo e de aliados para fazer o que deveria ser feito. Kai, por sua vez, nunca deixou de sentir o peso da perda. Ele não era só um guerreiro comum, ele tinha algo de especial. Em segredo, ele foi treinado por um mestre das artes místicas, o que lhe deu habilidades incríveis. Mas o que Kai mais queria era estar com Mika, que também sofria com a perda do pai. Eles tinham uma relação muito próxima, e apesar de ser rejeitado por outros samurais, Kai sempre esteve lá para protegê-la. Até que depois de muitos anos de desonra e sofrimento, Oishi começa a reunir os antigos membros do clã. Ele percebe que, se não agir logo, não conseguirá restaurar a honra de seu clã. A chama da vingança começa a crescer mais e mais, e ele decide que é hora de agir. Mas Oishi sabia que não poderia fazer isso sozinho. Ele precisaria de todos os Ronins e de aliados, e principalmente da coragem de Kai, que mesmo sendo desprezado pelos outros, seria uma peça-chave na luta contra Kira. Ele não pode mais viver com a dor de ter perdido seu mestre, o Sr. Asano, e sabe que Kira, o homem que causou tudo isso, ainda está por aí, vivendo tranquilo, sem pagar pelo que fez. Mas Oishi também sabe que não pode simplesmente ir até Kira e enfrentá-lo de qualquer jeito. Ele precisa de um plano bem estruturado. Ele precisa reunir todos os outros Ronins e formar um grupo forte, que tenha coragem o suficiente para desafiar o poder de Kira e restaurar a honra do clã. A primeira coisa que Oishi faz é procurar os outros samurais do clã. Isso não é nada fácil, porque muitos deles estavam espalhados e, para piorar, viviam em desonra. Eles estavam sobrevivendo em condições muito difíceis, e muitos deles até se afastaram do estilo de vida dos samurais. Mas Oishi não desiste. Ele vai atrás de cada um deles, lembrando-os da honra que perderam e da vingança que têm que buscar. Ele diz a eles que, para fazer o que precisam, eles terão que agir com muita inteligência e paciência. Não podem ser imprudentes, porque Kira tem poder, e enfrentar ele sem um bom plano seria suicídio. Enquanto Oishi tenta reunir os antigos membros do clã, a história de Kai também vai se aprofundando. Lembra que ele é o jovem mestiço, desprezado pelos outros samurais por sua origem, mas que tem um talento especial? Kai é muito mais do que parece. Ele foi treinado secretamente por um mestre das artes místicas, e isso lhe dá habilidades que os outros Ronins não têm. Mesmo sendo ignorado pelos outros samurais, Kai sente que é sua responsabilidade ajudar Oishi e cumprir a missão de vingança. Além disso, ele tem um motivo ainda mais pessoal para lutar. Ele ama Mika, a filha de Asano, e por mais que ela seja agora prometida a outro homem, ele sente que precisa protegê-la e garantir que ela fique segura. Kai começa a se tornar cada vez mais importante para Oishi e para os outros Ronins, não só por causa das suas habilidades, mas também por causa da coragem que ele demonstra. Ele não é apenas um guerreiro comum, ele é alguém que sabe lutar não só com espada,
mas também com a mente e com o coração. Oishi percebe isso e começa a confiar mais em Kai, reconhecendo que ele é uma peça-chave na missão de vingança. No entanto, apesar da confiança de Oishi, os outros Ronins não têm uma boa opinião sobre Kai, ainda o vendo como alguém inferior, por causa de sua origem. Mas Kai segue em frente, sem se importar com o que os outros pensam dele, determinado a fazer o que é certo. O plano de Oishi começa a tomar forma. Eles sabem que Kira é poderoso, tem soldados e até aliados que protegerão sua vida. Mas o clã dos Ronins tem algo que Kira não tem: honra. Eles sabem que não podem agir de forma impulsiva ou errada, porque isso arruinaria tudo o que eles estão tentando reconstruir. Oishi e seus homens começam a se infiltrar no território de Kira, sem que ele perceba o que está acontecendo. Eles precisam entender os movimentos de Kira, seus aliados e seus pontos fracos. Não é uma tarefa fácil, porque Kira tem muitos homens ao seu lado, e ele não é um nobre qualquer. Ele tem influência no shogunato e controla uma parte grande do poder no Japão. Enquanto isso, Kai fica mais envolvido na missão. Ele não apenas ajuda os Ronins com seu conhecimento das artes místicas, mas também começa a revelar mais sobre seu passado. Ele conta a Oishi e aos outros que, quando era criança, foi salvo por Asano e que sempre teve um profundo respeito e gratidão por ele. Isso ajuda os Ronins a verem Kai com outros olhos, embora a confiança total ainda demore um pouco para ser conquistada. Mas Oishi já tem a certeza de que Kai é essencial para o sucesso do plano. Oishi sabe que a missão vai ser difícil e perigosa. Kira não será fácil de derrotar, e ele precisará de toda a força e inteligência do grupo. Por isso, ele começa a treinar os Ronins para garantir que todos estejam prontos para a batalha que se aproxima. Eles precisam ser rápidos, precisos e implacáveis. Cada um deles terá que dar o melhor de si, porque a vingança não será apenas por Asano, mas por todos os samurais que morreram ou viveram em desonra. Enquanto Oishi lidera o treinamento, Kai começa a perceber que a batalha final não será apenas uma luta contra Kira. Ele sente que haverá algo muito maior envolvido, algo que ele não pode controlar. Ele sente que sua jornada será mais difícil do que imagina e que, no final, não será apenas a vingança que vai importar, mas sim a verdade sobre seu próprio destino. Ele começa a questionar sua identidade, sua lealdade e seu lugar no mundo dos samurais. Este homem foi exilado e escravizado por seu próprio povo. Ele viveu anos na sua vida sendo torturado e perdeu, nesta batalha, todos aqueles que ele amava. Mas um sentimento de vingança crescia no seu coração a cada dia de sofrimento nas mãos dos seus inimigos. A dureza da sua realidade fez com que ele se tornasse um poderoso guerreiro, com um único objetivo em sua vida: o de sobreviver a tudo aquilo e, quem sabe, um dia livrar da injustiça todos aqueles que, assim como ele, foram oprimidos. Este homem ferido acaba se tornando a única esperança de justiça para um povo e, talvez, para o mundo inteiro. Agora, ele está no lado oposto e com sede de justiça. Treinado e unido a um grupo poderoso de guerreiros chamados Ronins, ele tem a chance da sua vida de livrar o mundo de todos aqueles que lhe fizeram mal. Mas para vencer, ele terá que lutar contra forças sobrenaturais e monstros que seguem as ordens de uma poderosa rainha mística. O 47º guerreiro do clã dos Ronins marcará a história da humanidade para sempre. No Japão feudal, uma época de samurais e guerreiros, o grande líder de um clã de samurais, o Senhor Asano, era um homem justo e respeitado, muito querido por seu povo. Ele tinha uma filha chamada Mika e estava prestes a se casar com ela. Tudo parecia estar indo bem, mas havia um problema. No governo de seu senhor, havia um homem muito ambicioso e traiçoeiro, o nobre Kira. Ele era, na verdade, muito invejoso do Senhor Asano e queria destruir tudo o que ele tinha. Kira manipulou o Shogun, a autoridade máxima da época, e fez com que o Senhor Asano fosse acusado de algo que ele não havia feito. Asano, sem poder se defender direito, acabou sendo forçado a cometer seppuku, um suicídio ritual, uma maneira honrosa de morrer para um samurai. Isso foi um grande golpe para o clã de Asano, e todos os seus samurais ficaram desolados. Eles passaram a ser chamados de Ronins, que são samurais sem mestre.
Todos eles perderam seu propósito e ficaram sem rumo. Um desses samurais era Oishi, o líder do clã. Ele estava completamente arrasado. Oishi tinha uma responsabilidade enorme, manter a honra de seu mestre, mas, com a morte de Asano, ele também ficou sem um objetivo. A dor que ele sentia por ter perdido seu mestre era imensa. Mas pior ainda, ele sabia que o responsável por tudo aquilo era o nobre Kira. Só que ele também sabia que não poderia fazer nada naquele momento. O Shogun havia dado sua palavra, e ninguém poderia desafiar a ordem. Enquanto isso, Kai, um jovem guerreiro mestiço, crescia em meio a essa tragédia. Ele não tinha uma família, era órfão, e foi adotado pelo Sr. Asano quando ainda era uma criança. Mas o problema é que, por ser mestiço, filho de uma mulher japonesa com um estrangeiro, ele era desprezado pelos outros samurais, que o viam como inferior. Kai não fazia parte do grupo dos samurais de Asano, mas ele sempre esteve lá, ajudando e servindo ao senhor. Ele também sentia que a perda de Asano foi um grande golpe, especialmente porque ele tinha uma ligação muito forte com Mika, a filha de Asano, por quem ele tinha sentimentos. Com o passar do tempo, os Ronins, agora sem mestre, tentavam viver suas vidas em desonra. Eles estavam espalhados por várias partes do Japão, vivendo como se estivessem perdidos. Oishi, o líder do clã, fez o que pôde para manter todos juntos, mas ele se viu em uma situação difícil. Ele foi até punido pelo Shogun, que desconfiava que ele queria vingança. Como castigo, ele foi forçado a viver uma vida de pobreza e se afastou do seu próprio povo, sem nunca desistir de seu objetivo de vingar a morte do Sr. Asano. Por mais que tudo parecesse perdido, Oishi nunca abandonou sua missão. Ele sabia que Kira era o verdadeiro responsável pela morte de Asano. E embora estivesse cercado de dificuldades e sem poder agir abertamente, a vingança queimava dentro dele. Ele só precisava de tempo e de aliados para fazer o que deveria ser feito. Kai, por sua vez, nunca deixou de sentir o peso da perda. Ele não era só um guerreiro comum, ele tinha algo de especial. Em segredo, ele foi treinado por um mestre das artes místicas, o que lhe deu habilidades incríveis. Mas o que Kai mais queria era estar com Mika, que também sofria com a perda do pai. Eles tinham uma relação muito próxima, e apesar de ser rejeitado por outros samurais, Kai sempre esteve lá para protegê-la. Até que depois de muitos anos de desonra e sofrimento, Oishi começa a reunir os antigos membros do clã. Ele percebe que, se não agir logo, não conseguirá restaurar a honra de seu clã. A chama da vingança começa a crescer mais e mais, e ele decide que é hora de agir. Mas Oishi sabia que não poderia fazer isso sozinho. Ele precisaria de todos os Ronins e de aliados, e principalmente da coragem de Kai, que mesmo sendo desprezado pelos outros, seria uma peça-chave na luta contra Kira. Ele não pode mais viver com a dor de ter perdido seu mestre, o Sr. Asano, e sabe que Kira, o homem que causou tudo isso, ainda está por aí, vivendo tranquilo, sem pagar pelo que fez. Mas Oishi também sabe que não pode simplesmente ir até Kira e enfrentá-lo de qualquer jeito. Ele precisa de um plano bem estruturado. Ele precisa reunir todos os outros Ronins e formar um grupo forte, que tenha coragem o suficiente para desafiar o poder de Kira e restaurar a honra do clã. A primeira coisa que Oishi faz é procurar os outros samurais do clã. Isso não é nada fácil, porque muitos deles estavam espalhados e, para piorar, viviam em desonra. Eles estavam sobrevivendo em condições muito difíceis, e muitos deles até se afastaram do estilo de vida dos samurais. Mas Oishi não desiste. Ele vai atrás de cada um deles, lembrando-os da honra que perderam e da vingança que tem que buscar. Ele diz a eles que, para fazer o que precisam, eles terão que agir com muita inteligência e paciência. Não podem ser imprudentes, porque Kira tem poder, e enfrentar ele sem um bom plano seria suicídio. Enquanto Oishi tenta reunir os antigos membros do clã, a história de Kai também vai se aprofundando. Lembra que ele é o jovem mestiço, desprezado pelos outros samurais por sua origem, mas que tem um talento especial? Kai é muito mais do que parece. Ele foi treinado secretamente por um mestre das artes místicas, e isso lhe dá habilidades que os outros Ronins não têm. Mesmo sendo ignorado pelos outros samurais, Kai sente que é sua responsabilidade ajudar Oishi
e cumprir a missão de vingança. Além disso, ele tem um motivo ainda mais pessoal para lutar. Ele ama Mika, a filha de Asano, e por mais que ela seja agora prometida a outro homem, ele sente que precisa protegê-la e garantir que ela fique segura. Kai começa a se tornar cada vez mais importante para Oishi e para os outros Ronins, não só por causa das suas habilidades, mas também por causa da coragem que ele demonstra. Ele não é apenas um guerreiro comum, ele é alguém que sabe lutar não só com espada, mas também com a mente e com o coração. Oishi percebe isso e começa a confiar mais em Kai, reconhecendo que ele é uma peça-chave na missão de vingança. No entanto, apesar da confiança de Oishi, os outros Ronins não têm uma boa opinião sobre Kai, ainda o vendo como alguém inferior, por causa de sua origem. Mas Kai segue em frente, sem se importar com o que os outros pensam dele, determinado a fazer o que é certo. O plano de Oishi começa a tomar forma. Eles sabem que Kira é poderoso, tem soldados e até aliados que protegerão sua vida. Mas o clã dos Ronins tem algo que Kira não tem: honra. Eles sabem que não podem agir de forma impulsiva ou errada, porque isso arruinaria tudo o que eles estão tentando reconstruir. Oishi e seus homens começam a se infiltrar no território de Kira, sem que ele perceba o que está acontecendo. Eles precisam entender os movimentos de Kira, seus aliados e seus pontos fracos. Não é uma tarefa fácil, porque Kira tem muitos homens ao seu lado, e ele não é um nobre qualquer. Ele tem influência no shogunato e controla uma parte grande do poder no Japão. Enquanto isso, Kai fica mais envolvido na missão. Ele não apenas ajuda os Ronins com seu conhecimento das artes místicas, mas também começa a revelar mais sobre seu passado. Ele conta a Oishi e aos outros que, quando era criança, foi salvo por Asano e que sempre teve um profundo respeito e gratidão por ele. Isso ajuda os Ronins a verem Kai com outros olhos, embora a confiança total ainda demore um pouco para ser conquistada. Mas Oishi já tem a certeza de que Kai é essencial para o sucesso do plano. Oishi sabe que a missão vai ser difícil e perigosa. Kira não será fácil de derrotar, e ele precisará de toda a força e inteligência do grupo. Por isso, ele começa a treinar os Ronins para garantir que todos estejam prontos para a batalha que se aproxima. Eles precisam ser rápidos, precisos e implacáveis. Cada um deles terá que dar o melhor de si, porque a vingança não será apenas por Asano, mas por todos os samurais que morreram ou viveram em desonra. Enquanto Oishi lidera o treinamento, Kai começa a perceber que a batalha final não será apenas uma luta contra Kira. Ele sente que haverá algo muito maior envolvido, algo que ele não pode controlar. Ele sente que sua jornada será mais difícil do que imagina e que, no final, não será apenas a vingança que vai importar, mas sim a verdade sobre seu próprio destino. Ele começa a questionar sua identidade, sua lealdade e seu lugar no mundo dos samurais. Este homem foi exilado e escravizado por seu próprio povo. Ele viveu anos na sua vida sendo torturado e perdeu, nesta batalha, todos aqueles que ele amava. Mas um sentimento de vingança crescia no seu coração a cada dia de sofrimento nas mãos dos seus inimigos. A dureza da sua realidade fez com que ele se tornasse um poderoso guerreiro, com um único objetivo em sua vida: o de sobreviver a tudo aquilo e, quem sabe, um dia livrar da injustiça todos aqueles que, assim como ele, foram oprimidos. Este homem ferido acaba se tornando a única esperança de justiça para um povo e, talvez, para o mundo inteiro. Agora, ele está no lado oposto e com sede de justiça. Treinado e unido a um grupo poderoso de guerreiros chamados Ronins, ele tem a chance da sua vida de livrar o mundo de todos aqueles que lhe fizeram mal. Mas para vencer, ele terá que lutar contra forças sobrenaturais e monstros que seguem as ordens de uma poderosa rainha mística. O 47º guerreiro do clã dos Ronins marcará a história da humanidade para sempre. No Japão feudal, uma época de samurais e guerreiros, o grande líder de um clã de samurais, o Senhor Asano, era um homem justo e respeitado, muito querido por seu povo. Ele tinha uma filha chamada Mika e estava prestes a se casar com ela. Tudo parecia estar indo bem, mas havia um problema. No governo de seu senhor, havia um homem muito ambicioso e traiçoeiro, o nobre Kira. Ele era, na verdade, muito invejoso do Senhor Asano e queria destruir tudo o que ele tinha.
Kira manipulou o Shogun, a autoridade máxima da época, e fez com que o Sr. Asano fosse acusado de algo que ele não havia feito. Asano, sem poder se defender direito, acabou sendo forçado a cometer seppuku, um suicídio ritual, uma maneira honrosa de morrer para um samurai. Isso foi um grande golpe para o clã de Asano, e todos os seus samurais ficaram desolados. Eles passaram a ser chamados de Ronins, que são samurais sem mestre. Todos eles perderam seu propósito e ficaram sem rumo. Um desses samurais era Oishi, o líder do clã. Ele estava completamente arrasado. Oishi tinha uma responsabilidade enorme, manter a honra de seu mestre, mas, com a morte de Asano, ele também ficou sem um objetivo. A dor que ele sentia por ter perdido seu mestre era imensa. Mas pior ainda, ele sabia que o responsável por tudo aquilo era o nobre Kira. Só que ele também sabia que não poderia fazer nada naquele momento. O Shogun havia dado sua palavra, e ninguém poderia desafiar a ordem. Enquanto isso, Kai, um jovem guerreiro mestiço, crescia em meio a essa tragédia. Ele não tinha uma família, era órfão, e foi adotado pelo Sr. Asano quando ainda era uma criança. Mas o problema é que, por ser mestiço, filho de uma mulher japonesa com um estrangeiro, ele era desprezado pelos outros samurais, que o viam como inferior. Kai não fazia parte do grupo dos samurais de Asano, mas ele sempre esteve lá, ajudando e servindo ao Senhor. Ele também sentia que a perda de Asano foi um grande golpe, especialmente porque ele tinha uma ligação muito forte com Mika, a filha de Asano, por quem ele tinha sentimentos. Com o passar do tempo, os Ronins, agora sem mestre, tentavam viver suas vidas em desonra. Eles estavam espalhados por várias partes do Japão, vivendo como se estivessem perdidos. Oishi, o líder do clã, fez o que pôde para manter todos juntos, mas ele se viu em uma situação difícil. Ele foi até punido pelo Shogun, que desconfiava que ele queria vingança. Como castigo, ele foi forçado a viver uma vida de pobreza e se afastou do seu próprio povo, sem nunca desistir de seu objetivo de vingar a morte do Sr. Asano. Por mais que tudo parecesse perdido, Oishi nunca abandonou sua missão. Ele sabia que Kira era o verdadeiro responsável pela morte de Asano. E embora estivesse cercado de dificuldades e sem poder agir abertamente, a vingança queimava dentro dele. Ele só precisava de tempo e de aliados para fazer o que deveria ser feito. Kai, por sua vez, nunca deixou de sentir o peso da perda. Ele não era só um guerreiro comum, ele tinha algo de especial. Em segredo, ele foi treinado por um mestre das artes místicas, o que lhe deu habilidades incríveis. Mas o que Kai mais queria era estar com Mika, que também sofria com a perda do pai. Eles tinham uma relação muito próxima, e apesar de ser rejeitado por outros samurais, Kai sempre esteve lá para protegê-la. Até que depois de muitos anos de desonra e sofrimento, Oishi começa a reunir os antigos membros do clã. Ele percebe que, se não agir logo, não conseguirá restaurar a honra de seu clã. A chama da vingança começa a crescer mais e mais, e ele decide que é hora de agir. Mas Oishi sabia que não poderia fazer isso sozinho. Ele precisaria de todos os Ronins e de aliados, e principalmente da coragem de Kai, que mesmo sendo desprezado pelos outros, seria uma peça-chave na luta contra Kira. Ele não pode mais viver com a dor de ter perdido seu mestre, o Sr. Asano, e sabe que Kira, o homem que causou tudo isso, ainda está por aí, vivendo tranquilo, sem pagar pelo que fez. Mas Oishi também sabe que não pode simplesmente ir até Kira e enfrentá-lo de qualquer jeito. Ele precisa de um plano bem estruturado. Ele precisa reunir todos os outros Ronins e formar um grupo forte, que tenha coragem o suficiente para desafiar o poder de Kira e restaurar a honra do clã. A primeira coisa que Oishi faz é procurar os outros samurais do clã. Isso não é nada fácil, porque muitos deles estavam espalhados e, para piorar, viviam em desonra. Eles estavam sobrevivendo em condições muito difíceis, e muitos deles até se afastaram do estilo de vida dos samurais. Mas Oishi não desiste. Ele vai atrás de cada um deles, lembrando-os da honra que perderam e da vingança que tem que buscar. Ele diz a eles que, para fazer o que precisam, eles terão que agir com muita inteligência e paciência. Não podem ser imprudentes, porque Kira tem poder, e enfrentar ele sem um bom plano seria suicídio.
Enquanto Oishi tenta reunir os antigos membros do clã, a história de Kai também vai se aprofundando. Lembra que ele é o jovem mestiço, desprezado pelos outros samurais por sua origem, mas que tem um talento especial? Kai é muito mais do que parece. Ele foi treinado secretamente por um mestre das artes místicas, e isso lhe dá habilidades que os outros Ronins não têm. Mesmo sendo ignorado pelos outros samurais, Kai sente que é sua responsabilidade ajudar Oishi e cumprir a missão de vingança. Além disso, ele tem um motivo ainda mais pessoal para lutar. Ele ama Mika, a filha de Asano, e por mais que ela seja agora prometida a outro homem, ele sente que precisa protegê-la e garantir que ela fique segura. Kai começa a se tornar cada vez mais importante para Oishi e para os outros Ronins, não só por causa das suas habilidades, mas também por causa da coragem que ele demonstra. Ele não é apenas um guerreiro comum, ele é alguém que sabe lutar não só com espada, mas também com a mente e com o coração. Oishi percebe isso e começa a confiar mais em Kai, reconhecendo que ele é uma peça-chave na missão de vingança. No entanto, apesar da confiança de Oishi, os outros Ronins não têm uma boa opinião sobre Kai, ainda o vendo como alguém inferior, por causa de sua origem. Mas Kai segue em frente, sem se importar com o que os outros pensam dele, determinado a fazer o que é certo. O plano de Oishi começa a tomar forma. Eles sabem que Kira é poderoso, tem soldados e até aliados que protegerão sua vida. Mas o clã dos Ronins tem algo que Kira não tem: honra. Eles sabem que não podem agir de forma impulsiva ou errada, porque isso arruinaria tudo o que eles estão tentando reconstruir. Oishi e seus homens começam a se infiltrar no território de Kira, sem que ele perceba o que está acontecendo. Eles precisam entender os movimentos de Kira, seus aliados e seus pontos fracos. Não é uma tarefa fácil, porque Kira tem muitos homens ao seu lado, e ele não é um nobre qualquer. Ele tem influência no shogunato e controla uma parte grande do poder no Japão. Enquanto isso, Kai fica mais envolvido na missão. Ele não apenas ajuda os Ronins com seu conhecimento das artes místicas, mas também começa a revelar mais sobre seu passado. Ele conta a Oishi e aos outros que, quando era criança, foi salvo por Asano e que sempre teve um profundo respeito e gratidão por ele. Isso ajuda os Ronins a verem Kai com outros olhos, embora a confiança total ainda demore um pouco para ser conquistada. Mas Oishi já tem a certeza de que Kai é essencial para o sucesso do plano. Oishi sabe que a missão vai ser difícil e perigosa. Kira não será fácil de derrotar, e ele precisará de toda a força e inteligência do grupo. Por isso, ele começa a treinar os Ronins para garantir que todos estejam prontos para a batalha que se aproxima. Eles precisam ser rápidos, precisos e implacáveis. Cada um deles terá que dar o melhor de si, porque a vingança não será apenas por Asano, mas por todos os samurais que morreram ou viveram em desonra. Enquanto Oishi lidera o treinamento, Kai começa a perceber que a batalha final não será apenas uma luta contra Kira. Ele sente que haverá algo muito maior envolvido, algo que ele não pode controlar. Ele sente que sua jornada será mais difícil do que imagina e que, no final, não será apenas a vingança que vai importar, mas sim a verdade sobre seu próprio destino. Ele começa a questionar sua identidade, sua lealdade e seu lugar no mundo dos samurais. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.